Então, boa noite de novo, aqueles que estavam na prática de Dao Gyaltsen. Agora a gente vai seguir com o estudo dos yogas do sonho e do sono. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a gente vai primeiro estudar e a gente vai fazer uma pequena prática ao final. Nós estamos num assunto bastante importante da prática, né, que é o corpo e a energia. Nós estamos discutindo um pouco os aspectos dos canais, os aspectos dos chakras, né, a relação entre canais e chakras em nosso corpo, e a gente vem já há algum tempo olhando para isso, né? Então, olhamos para os chakras, e chegamos, então, nessa coisa dos canais, nessa coisa dos chakras. E um ponto importante, acho que umas 2 semanas atrás, nós estávamos lendo e olhando para a perspectiva de canais e chakras, como se dão as luzes na hora da morte, todo o processo que antecede o bardo. Nós estamos na página 53 do texto. E aí o Rinpoche, no último parágrafo, ele vai dizer o seguinte: existe uma variação considerável na maneira como essas luzes aparecem para as pessoas no momento da morte, uma vez que elas estão relacionadas tanto com o aspecto emocional, negativo da consciência, quanto ao seu aspecto positivo de sabedoria. As pessoas comuns experimentam emoções na hora da morte, e a emoção dominante determina que luzes e cores se manifestam. Esses aspectos de luzes e cores que se manifestam, quando nós trabalhamos com práticas relacionadas a canais e a chakras, há uma tendência que se manifestem as três luzes principais, né? O azul, o vermelho e o branco. De alguma forma, quando nós olhamos para esses aspectos, né, o azul, o vermelho e o branco, nós estamos olhando para três cores que estão relacionadas a essas energias. O azul, sempre que nós tratamos do azul, da cor azul, na perspectiva tibetana, nós, de alguma forma, na maior parte dos ensinamentos, nós estamos tratando do espaço, nós estamos tratando do céu, nós estamos tratando de tudo aquilo que é não dual, daquilo que é espaço aberto, amplo. E essa família, na tradição tibetana, a família azul, é talvez a família, principalmente na tradição Bon, é a família que está relacionada ao espaço, à espaciosidade, que está relacionada a tudo aquilo que é não dual, a tudo aquilo que é a abertura. Então, quando nós olhamos para as deidades de cor azul, nós estamos olhando para essa manifestação da dissolução, para essa manifestação da abertura, para essa manifestação do Dharmakaya, a abertura em si. O tibetano ele se conecta muito ao aspecto do céu, né? E o céu azul, o dia, o céu azul de outono, como o Rinpoche e os lamas do Drumbon nos ensinam, esse céu azul de outono é a grande divindade, é a grande abertura. Então, as deidades, elas vêm nessa profusão de cores, claro, existem milhares de manifestações Sambhogakaya, Nirmanakaya, das deidades, mas o aspecto da espaciosidade, esse aspecto é marcado no azul.
E esse azul, que é a sabedoria plena, a não dualidade, né? Ele se manifesta, assim como a mente tem sua profusão de pensamentos, tal, esse azul também ele vai se manifestando, ele vai trazendo as variadas cores, né? E duas cores principais são reconhecidas, né? Uma com os aspectos de raiva, outra com os aspectos de apego. Uma com os aspectos de raiva gerando uma energia masculina, outra com os aspectos de apego e também com os aspectos de sabedoria, né? As duas gerando a energia feminina. Então, esse ponto na prática de yogas do sonho e do sono é extremamente importante, porque essas duas cores, na verdade, essas três cores estarão fazendo parte de todas as visualizações, de todas as práticas, a partir de como isso se materializa em nós como canais. Então, esse azul, céu aberto, amplo, ele se materializa em nós, na perspectiva do Jung Trumbon, como canal central. Então, o canal central, né, que recebe o nome de Una em tibetano, esse canal central, ele é o canal azul na nossa tradição. Então, tudo isso que nós dizemos de espaço, de abertura, que é amplo, que é aberto, que é vazio, como o céu claro num dia de outono, tudo isso está manifestado em nós no canal central. Então, o canal central é o canal não dual, é o espaço da não dualidade, é o espaço onde tudo inicia. Então, ele também é o espaço do veneno da ignorância. Porque é o não reconhecimento da não dualidade que gera o veneno da ignorância. Então, quando nós estamos praticando, e quando nós praticamos os canais, o canal azul, ele é esse canal da não dualidade, ele é o canal de Kuntum-Zampo. Ele é o canal dessa abertura. Por isso, Kuntum-Zampo, que é o Buda primordial, ele é azul. Ele é não dual. Ele é a abertura. Ele é o próprio espaço. Então, qual é a nossa deidade primordial? É o espaço, é a abertura, é o azul. Então, quando nós praticamos, nós vamos nos conectar a esse espaço de abertura. Por isso, a tradição vai dizer que as experiências meditativas de qualidade, as mais profundas, elas vão se dar no canal central. Na medida em que nós aprendemos a purificar o canal central, na medida em que nós aprendemos a nos concentrar nesse espaço de vazio, que na perspectiva dos canais está no canal central, na perspectiva dos chakras está no coração. Então há uma perspectiva de canais e uma perspectiva de chakra. Estamos olhando para a perspectiva de canais. E na perspectiva de canais, nós vamos olhar para esse aspecto azul da abertura como o aspecto Kuntum-Zampo. Porém, essa ignorância, né, o não reconhecimento desse canal central como abertura, como aspecto de Kuntum-Zampo, gera
a identidade e gera apego, gera aversão, gera masculino, gera feminino. E nós vamos ter, então, as duas formas com que isso surge e que se expressam nas duas cores, o branco e o vermelho. Tibete é xamânico. Tibete é a experiência da natureza pura, aquilo que nós somos. Então, o branco está associado diretamente à gota do pai, que em tibetano, né, o que do Tibete nós vamos chamar de bodhicitta. E a bodhicitta do pai é a bodhicitta branca, a compaixão branca, ou que nós poderíamos chamar, assim, de uma forma bastante explícita, o sêmen. Então, quando o tibetano está falando da compaixão, daquilo que gera a vida, a bodhicitta branca é a bodhicitta do pai. Quando acontece a concepção, a união das duas bodhicittas, a bodhicitta branca e a bodhicitta vermelha. A bodhicitta vermelha é a gota da mãe, que o tibetano vai ter experiência dessa gota da mãe como sangue menstrual. E o tibetano vai entender que a união do masculino, do feminino, da bodhicitta branca com a bodhicitta vermelha que gera a vida. E o que é lindo na tradição tibetana é que não tem um mais que o outro. Né? A tradição ocidental levou muito tempo para entender que a geração da vida ela se dá a partir de um encontro e não do homem que semeia na mulher, mas a tradição tibetana vai falar das duas gotas. E assim que a geração do novo ser começa com o encontro das duas gotas, o corpo vai se formar de modo que a gota branca vai subir, né, no corpo e a gota da mãe desce. Então, o momento da morte é exatamente o momento em que a gota branca e a gota vermelha se encontram no espaço, no coração. Mas essa gota branca, ao mesmo tempo que ela tem esse aspecto do chakra, ela também tem um aspecto de canais. E o canal lateral vai se formar a partir de todo esse aspecto da dualidade na composição masculina. E a gota vermelha vai formar toda a composição e o aspecto feminino. Por isso, quando nós praticamos canais, principalmente nas 9 respirações, nós estamos trabalhando com milhares de aspectos que estão relacionados diretamente aos aspectos masculinos e femininos. E principalmente os aspectos de união de masculino e feminino no canal central. É muito interessante como opera o Tsalum, principalmente quando nós inspiramos pela narina esquerda e usamos toda a energia feminina dos aspectos de sabedoria para liberarmos toda a energia masculina nos seus aspectos relacionados ao método. E a energia masculina é utilizada, quando nós invertemos os canais, para liberar todos os aspectos da energia feminina. É muito interessante como essa dança do prana ela vai se dar entre os dois canais.
e é a união da energia masculina com a energia feminina que liberam o canal central. É na união daquilo que aparentemente é dual, masculino e feminino, que abre o espaço, que abre o caminho, né, e que libera, então, toda a perspectiva do canal central. É como se nas 9 respirações nós fizéssemos um retorno. Se a ignorância produziu masculino e feminino, dualidade, apego e aversão, nós vamos, como praticantes tântricos, né, na prática, e aqui praticantes de Tsalum, fazer o caminho inverso e utilizar os aspectos para a própria liberação, aspectos de masculino e feminino, no caminho, né, no encontro para a liberação. Então, essas luzes, as várias formas, cores, elas estão associadas, e aqui o Rinpoche está tratando um pouco disso, né, no momento da morte, como isso vai surgindo ali, estão muito associadas às emoções que estão presentes ali naquele momento. Mas tem um aspecto interessante: essas emoções presentes se manifestam como cores, mas não necessariamente essas cores serão as mesmas. Isso é importante, exatamente para que a gente não se apegue a tudo isso. Então, em algumas práticas, os chakras serão branco, vermelho, azul, amarelo no umbigo, verde no chakra secreto. Mas, de repente, a gente entra numa outra prática de Tsalum que isso tudo inverte. O elemento terra vai para o topo da cabeça, o elemento espaço, o elemento água, o elemento fogo vai para o umbigo, o elemento água vai para o chakra secreto. Isso tudo vai estar sempre relacionado a um determinado contexto na prática. Então, não há certo e errado. Vai depender sempre da prática. Um aspecto importante também que pode surgir e que o texto vai acabar tocando nesse assunto é exatamente a posição dos canais. Se o canal vermelho é do lado direito para as mulheres, do lado esquerdo para os homens, se o canal branco está do lado direito para os homens, esquerdo para as mulheres, então há uma série de situações, né, em relação à disposição dos canais, mas nós também tomamos muito cuidado para não nos apegarmos a essas posições. E lembrando sempre que tanto luzes, cores, canais estarão muito relacionados ao aspecto de uma determinada prática e muito mais importante, de acordo com os ensinamentos de um determinado lama, de um determinado rinpoche, de um determinado geshe, de uma determinada geshe, que pode trazer inversão nesses canais. Para o bom, para o Yongdrung bom, se convenciona, então, em manter, e aí, seguindo as orientações de Tenzin Wangyal Rinpoche, de manter o canal vermelho para homens e mulheres nas práticas ordinárias, como o canal da esquerda, e o canal branco nas práticas ordinárias comuns do lado direito para os homens e para as mulheres. Então, nós mantemos essa estrutura, né, sempre, a não ser que numa determinada prática, dentro de um aspecto de um retiro, o lama que estiver nos instruindo der uma instrução de praticarmos de outra forma. Isso pode acontecer. E nós seguimos o ensinamento daquele lama naquele momento,
por conta de uma determinada prática. Por que esse alerta é importante? Porque nós vamos olhar para isso daqui a pouco e nós vamos falar um pouquinho de como era ou como é tradicionalmente isso. Mas reafirmo, desde o Angel Rinpoche, os lamas do Nyingma nos instruem a não criarmos a confusão de ficar tentando inverter os canais. Então, nós mantemos os canais direito masculino, esquerdo feminino, direito branco, esquerdo vermelho, direito branco kármico, o canal da energia kármica, né? Então, é um canal, o canal branco, que nós, de alguma forma, restringimos o prana nesse canal, porque esse canal branco ele vai nos conectar mais ao sonho sansárico. Esse canal branco vai nos conectar a aspectos mais densos na prática. O canal vermelho, do lado esquerdo, ele nos conecta à energia feminina, ele nos conecta aos aspectos de sabedoria. Então, ele nos conecta aos aspectos mais sutis. O canal vermelho é o canal da sutileza, é o canal do sonho de sabedoria, é o canal de sabedoria. O canal masculino é o canal do método, o canal feminino é o canal da sabedoria. O canal masculino é o canal do apontamento, é aquele que aponta, aquele que diz qual é o método, qual é o caminho. Mas o canal feminino é o canal da sabedoria, é o canal da realização. Quando nós olhamos para as deidades em união, o aspecto masculino, o aspecto feminino, elas estão reproduzindo o nosso corpo. O aspecto de sabedoria feminino, o aspecto do método masculino, né? E a união gerando o canal central. E sempre o aspecto feminino vai ser o aspecto do movimento, o aspecto da sutileza. E o aspecto masculino é o aspecto mais denso. Então, ele é estático. Se nós olharmos para os Budas em união, o aspecto masculino ele é parado. O aspecto feminino sempre em movimento, trazendo muito o aspecto da sutileza. Então, as cores principais vão estar ali entre o vermelho, o azul e o branco. Mas vamos praticar com amarelo, vamos praticar com verde, vamos praticar com outras cores aí, na medida em que as práticas vão surgindo. Mas é importante a gente compreender um pouquinho esse sistema e essa estrutura. Muitas vezes há no início apenas uma experiência de luzes coloridas, aqui voltando à questão do momento da morte, né? De luzes coloridas em que uma cor predomina, mas pode acontecer também de algumas cores serem predominantes ou que haja uma combinação de muitas cores. A luz começa então a formar diferentes imagens, como acontece no sonho. Casas, castelos, mandalas, pessoas, divindades ou qualquer ou quase qualquer coisa. Quando estamos morrendo, podemos nos relacionar com tais visões, tanto como entidades sansáricas, caso em que somos governados pelas nossas reações. E elas, quando nos movemos em direção ao nosso próximo nascimento, ou como experiências meditativas, que nos dão oportunidade de liberação, ou, pelo menos, a possibilidade de influenciar conscientemente nosso próximo nascimento em direção
numa direção mais positiva. Ou seja, os canais e o prana trazem esse aspecto, né? Mas agora a gente entra na perspectiva dos canais. E nós estamos na página 54, onde nós tratamos objetivamente dos canais. Então vamos lá. Existem muitos tipos diferentes de canais no corpo. Conhecemos canais mais densos através do estudo médico da anatomia, onde aprendemos que existem veias, os canais venosos, a circulação da linfa, os nervos e assim por diante. Ou seja, há uma gama de canais que são canais energéticos e que são canais que nós temos algum domínio mais denso e visual, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, de varizes, nós fazemos uma cirurgia, vamos lá, tiramos alguns canais, emendamos outros, ou seja, tem uma densidade nirmanakaya, tem uma densidade desse corpo de manifestação, né? Quando nós falamos de canais mais sutis, é como quando nós falamos dos espíritos locais. Nós não os vemos, nós não nos relacionamos diretamente com eles, mas a energia deles está presente. A energia, a força está presente. Existem também canais como aqueles reconhecidos na acupuntura, que são condutos para formas mais substanciais de prana. E é muito curioso isso, né? Porque a gente até pode dizer, de alguma forma, esse canal não existe. E porque não vemos, não é um canal neural, não é um canal sanguíneo, não é um canal de linfa, mas se coloca uma agulha aqui, uma agulha lá, resolve alguma coisa holística em meu corpo. Eu tenho um pouco de intolerância à lactose e tem uma praticante que ela faz acupuntura, ela é aqui de Curitiba, e algumas vezes ela me atendeu. E é muito interessante, porque ela coloca 3 agulhas em um dedo, e por algum tempo eu não tenho problema com lactose. Quer dizer, tem algum canal ali. E é tão interessante isso da acupuntura, que hoje ela está no SUS, e que 2 ou 3 agulhas, a depender de onde se coloca, resolve uma série de problemas, dos aspectos até mais densos. Ou seja, a medicina ocidental ela começa a reconhecer a presença, a estrutura e como esses canais funcionam, e como essa energia flui pelos canais. A medicina tibetana ela é linda nesse aspecto, porque a leitura do pulso, pela leitura do pulso, o médico ele reconhece como está a nossa saúde, ele reconhece uma série de fatores pela leitura desses canais. Eles conseguem reconhecer a gravidez, saber o sexo do bebê, somente pela sutileza e a capacidade de ler esses canais, ali no pulso. Então, está na prática, né, da medicina tibetana a leitura desses canais, a sutileza delas. As nossas posições corporais, durante a prática de meditação, tem tudo a ver com os canais, e principalmente como nós mantemos a nossa energia corporal nos 3 canais principais, nos canais que sustentam
nosso tronco, nossa cabeça. Por isso, cruzamos as pernas. E, normalmente, quando fazemos a prática das 9 respirações, nós até, em algumas práticas, com alguns lamas, nós vamos pressionar as nossas coxas, nossas virilhas, exatamente para que a energia dos canais não flua para os membros inferiores, mantendo toda a energia nos 3 canais, mantendo todo o prana nos 3 canais principais. No yoga do sonho, lidamos com uma energia psíquica ainda mais sutil, que é a base tanto do sonho de sabedoria quanto das emoções negativas que geram os sonhos samsáricos. Então, isso é um ponto importante. Tem um corpo, tem canais, tem chakras. E na prática de yogas dos sonhos, entender os canais, praticar os canais, entender não de forma racional, mas de praticar os canais, nos ensinam, nos dá a capacidade de desenvolver desde os sonhos de sabedoria até os sonhos mais densos. Os sonhos de sabedoria ligados ao canal feminino, os sonhos mais densos ligados ao canal masculino. Os canais que conduzem essa energia muito sutil não podem ser localizados na dimensão física, mas nós podemos nos tornar conscientes deles. 9 respirações purificadoras nos tornam conscientes o tempo todo desses 3 canais. Ela tem um papel didático. As 9 respirações têm um papel didático. Tomar consciência, tornar consciente dos canais. E cada vez que nós fazemos as 9 respirações, nós temos a oportunidade de ter conscientes os canais, ou temos a oportunidade de só fazer, como se fosse só a respiração pulmonar. Então, as 9 respirações requerem visualização, tomada de consciência, reconhecer o canal. Existem 3 canais raízes. Os 6 chakras principais estão localizados sobre e dentro deles. A partir dos 6 chakras, 360 canais secundários se espalham por todo o corpo. Então, a partir de cada canal, cada chácara, 60 canais se espalham. Vocês vão ouvir ensinamentos de todo tipo. De que nós temos 360 canais, que nós temos 72 mil canais, porque esses canais se ramificam em centenas, milhares de canais. Há ensinamentos que dizem que nós temos 72 mil canais. E que a cada dia 2 canais morrem. Na fase adulta, nós chegamos aos 72 mil. E na medida em que nós envelhecemos a cada dia, que não necessariamente é um dia cronológico, mas sim 12 mil batidas do coração, 12.400 e alguma coisa, cada 2 canais vão morrendo, vão deixando de funcionar. Os 3 canais raízes são, nas mulheres, o canal vermelho do lado direito do corpo, o canal branco do lado esquerdo e o azul, o canal central. Nos homens, o canal direito é o branco e o canal esquerdo é o vermelho. Os 3 canais raízes se juntam a aproximadamente 10 centímetros abaixo do umbigo.
10 centímetros, mas nós falamos, a tradição ensina, 4 dedos. Os teus 4 dedos, a partir do umbigo, onde eles se unem. Os 2 canais laterais, que têm o diâmetro de um lápis, se erguem-se de cada lado e à frente da coluna vertebral, meio do corpo, sobem através do cérebro, curvam-se sob o crânio, por dentro do crânio, no topo da cabeça, e se abrem nas narinas. Os 2 canais se abrem nas narinas. O canal central sobe direto entre eles, na frente da coluna. Ele possui o diâmetro de um bambu e se alarga levemente na área do coração até a coroa. Então, os 2 são fininhos, o canal central segue até o coração, mais ou menos na largura de um bambu, que a gente pode dizer na largura um pouquinho mais grosso que um dedo, que o seu dedo indicador. Quando chega no coração, ele começa a se abrir e ele se abre no topo da cabeça, com o chakra da cabeça. O canal branco é o canal onde, por meio do qual, as energias e emoções negativas se movem. Isso é importante. Então, o canal branco, que nós, na prática, vamos usar sempre o lado direito, é onde as energias negativas se movem. Tudo que é denso se move no canal masculino. Às vezes, ele é conhecido como canal do método masculino. O canal vermelho é o condutor das energias positivas ou de sabedoria. Portanto, na prática do sonho, os homens dormem sobre seu lado direito. O Rinpoche tem pedido que as mulheres também façam essa prática dormindo sobre o lado direito. Então, o Rinpoche ele convencionou e convenciona a utilização do canal branco do lado direito e do canal vermelho do lado esquerdo. Portanto, e aqui é uma explicação, né, como seria, mas depois dessa convenção nós mantemos o canal branco para todo mundo do lado direito. E nós dormimos sobre o lado direito. Esse é um ponto importante para os yogas dos sonhos. Dormir deitado sobre o lado direito. 3 tipos de sonhos são acionados quando nós dormimos do lado direito, que estão associados à compaixão, ao poder e ao incremento. Lembram dos 4 poderes? Ação de poder, ação pacificadora, ação incrementadora e ação irada. Nós vamos trabalhar com esses 4 tipos de sonho. E os 3, o sonho irado, ele não surge nessa posição deitado lateralmente. Ele vai surgir numa outra posição. Mas nós dormimos sobre o lado direito para que a energia negativa seja comprimida pela nossa postura. Então, ao nos deitarmos do lado direito, nós comprimimos a energia negativa. Nós não deixamos que ela esteja fluindo em nosso corpo. Que o prana, que conduz a energia negativa, ele fique restrito. Se nós pegarmos os ensinamentos do Lama Sandrup, mas aí é de uma outra tradição, eles ensinam a pressionar o pescoço, inclusive, a dormir com uma pressão do lado. Mas em nossa tradição, nós só deitamos desse lado para que o canal vermelho fique livre.
enquanto se abre o canal vermelho de sabedoria. Isso ajuda a pessoa a ter experiências oníricas melhores, inclusive para uma experiência emocional mais positiva e mais clara, com maior claridade. E para que tenha o sonho de claridade, nós mantemos, então, o canal vermelho com a energia indo e vindo. O canal azul central é o canal da não dualidade. É no canal central que a energia da consciência primordial Rigpa se move. É no canal central que estão as principais experiências de claridade, as principais experiências de luminosidade, de êxtase, as experiências meditativas. A prática do sonho, mais cedo ou mais tarde, traz a consciência e o prana para dentro do canal central, onde ele está além tanto da experiência negativa quanto da experiência positiva. O canal central é não dual. O canal central é o espaço em nós. Então, ele está para além do aspecto masculino, além do aspecto feminino. Ele está para além do prana, além da negatividade e da positividade. Isso é importante. Porque é no canal central que nós vamos fazer a experiência do sonho de clara luz. E o sonho de clara luz ele só é possível quando nós integramos os aspectos masculino e feminino, os aspectos de negatividade e positividade, né? E fazemos a experiência para além de A e B. Quando isso acontece, o praticante compreende a unidade de todas as dualidades aparentes. Esse é o resultado da prática. Quando nós praticamos, esse é o aspecto dzogchen da prática dos yogas do sonho e do sono. Porque é a consciência não dual, é a consciência que está para além da experiência dual de masculino e feminino, de apego e aversão, de negativo e positivo, de A e B. E é no canal central que essa experiência, essa integração acontece. Em geral, quando as pessoas têm experiências místicas, grandes experiências de êxtase, vacuidade, claridade, rigpa, elas estão energeticamente baseadas no canal central. Qual é a prática, então, de claridade? É a prática que nos conecta ao canal central. Então, dentro dos ensinamentos, nós vamos olhar sempre para os aspectos dos chakras e dos canais. E nesses aspectos de chakras e canais, nós nos conectamos a essas energias. No aspecto de chakras, o coração, nas práticas de Guru Yoga. Pode ser que você vá fazer uma prática de Tsalum que o espaço esteja na garganta e que entenderam, está tudo bem. Mas nas práticas de Guru Yoga, o canal central e o chakra do coração estão relacionados diretamente à experiência do espaço, a experiência meditativa mais profunda. Então, quando nós praticamos e dizemos leve a consciência até o chakra do coração, experimente o vazio, experimente a abertura, experimente esse lugar do espaço, tanto nos aspectos de canais, como nos aspectos de chakras. Semana que vem a gente começa, então, a olhar para o aspecto do prana. O que é isso que roda, como isso acontece
na relação com os canais. Com o canal masculino, com o canal feminino, o canal do método, canal da sabedoria, como tudo isso se dá e como tudo isso se integra. Nós vemos isso na semana que vem. Então, vamos fazer uma prática um pouquinho mais breve hoje. Vamos nos colocar na posição de meditação. E vamos fazer as 9 respirações, considerando todos esses elementos, iniciando então pela narina de cor branca. Leve a consciência, então, até o chakra do coração agora. Simplesmente permaneça na experiência não dual. Se tua mente ainda está agitada, pode fazer mais 3 vezes a respiração, levando a energia pelo canal central, soltando pelo topo da cabeça. Mas se a tua mente já se pacificou, já está calma, e você sente a abertura e espaciosidade, só mantenha a consciência, essa abertura e espaciosidade no canal central. E a partir desse espaço de abertura, de consciência, desperta, envie luz com compaixão para todas as direções,
beneficiando todos os seres. Faça votos de que todos os seres possam atingir a realização. Para que todos os seres atinjam rapidamente a iluminação, para que todos trabalhem sem cessar para o benefício. E dos aspectos profundos da abertura, nós fazemos votos de que nosso professor, Tenzin Wangyal Rinpoche, tenha uma vida muito longa. Boa noite a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, tem alguma dúvida, um comentário. Então, até a próxima semana. Uma boa sexta, um bom noite, sábado, um bom domingo e boas práticas. boa noite, até tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Todos, tchau. Um bom descanso.